Eu passei 3 dias cozinhando para a festa de formatura da minha neta. Decorei 60 cadeiras no quintal. Bordei os guardanapos com as iniciais dela. E quando meu filho chegou, ele olhou para tudo aquilo e disse: "Mãe, a gente não precisa mais de você. Isso aqui parece festa de roça. Se quiser ir no restaurante, a gente te espera lá, mas troca de roupa que você tá fedendo a gordura." Naquela noite, eu deveria estar jantando com minha família, mas estava sozinha olhando para as cadeiras vazias. Mas o que meu filho não sabia é que aquela humilhação ia mudar minha vida para sempre, só que não do jeito que ele esperava. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Acomodei o último centro de mesa com flores de primavera frescas e olhei meu jardim. 60 cadeiras brancas brilhavam sob o sol da tarde, esperando os convidados. Sou Carmen Aparecida de Souza, 67 anos, antiga dona do buffet Sabor da Carmen. Meu filho Ricardo não sabe que o respeito se cozinha em fogo lento, mas está prestes a provar um prato que nunca imaginou. Tudo estava perfeito, exatamente como havia planejado durante meses. O aroma do frango com quiabo, minha especialidade, começava a escapar das panelas de barro na cozinha e se misturava com o cheiro doce dos jasmins que subiam pelas paredes do quintal. Passei 3 dias inteiros temperando os frangos, cortando o quiabo miudinho, cuidando para que a carne ficasse tão macia que se desmanchasse só de olhar. Não era um esforço qualquer. Era a festa de formatura da minha neta Letícia, minha única neta. A luz dos meus olhos que acabara de terminar o curso de engenharia civil. Eu mesma me ofereci para organizar a celebração, não para economizar dinheiro deles, mas porque queria dar à minha menina algo feito com amor, algo com raiz, algo que nenhuma empresa de eventos moderna poderia jamais copiar. Alisei meu avental bordado, esse que só uso nas ocasiões especiais, e olhei o relógio. Eram 5h50 da tarde. Os convidados estavam marcados para as 6h30. Tudo cronometrado com a precisão que me caracterizou durante os 35 anos em que dirigi meu negócio de buffet. Antes de me aposentar, nesta cidade do interior de Minas, não tinha casamento, batizado ou festa de santo que não levasse minha comida. O pessoal dizia que a comida da Dona Carmen tinha o poder de curar brigas de casal e acalmar as sogras mais difíceis. Agora, mesmo sem trabalhar para o público, minhas mãos não esqueceram o ritmo da cozinha nem a arte de servir. Escutei o motor de uma caminhonete freando bruscamente na frente do portão de ferro. Sorri pensando que talvez Ricardo e sua esposa Débora vinham cedo para me ajudar com os últimos detalhes, ou para trazer Letícia antes que chegasse o resto da família. Sequei as mãos e caminhei até a entrada, sentindo aquele orgulho gostoso que dá numa mãe quando pode receber os seus. Mas quando Ricardo desceu do veículo, não vi alegria no rosto dele. Ele vinha sozinho, trazia o senho franzido e caminhava rápido, olhando o celular como se estivesse resolvendo uma crise mundial, sem sequer levantar a vista para admirar como eu tinha transformado o jardim da infância dele num salão de festa ao ar livre. "Oi, filho", eu disse, abrindo os braços para cumprimentá-lo. Chegou na hora certa para provar o tempero antes que... Ricardo parou seco, desviando do meu abraço com um movimento rápido, como se tivesse pressa de tirar um peso das costas. Olhou as mesas postas, as 60 cadeiras perfeitamente alinhadas, as guirlandas de luzinhas que cruzariam o quintal quando escurecesse, e soltou um suspiro de fastídio. "Mãe, a gente precisa conversar rápido porque estou com o tempo contado", disse sem tirar os óculos escuros. Senti um frio de repente no estômago. Aquele que te avisa quando vem uma má notícia, mesmo com o sol da tarde ainda esquentando as pedras do chão. "O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa com a Letícia?" Perguntei, levando a mão ao peito. Não, a Letícia tá bem. Ela tá no salão de beleza com a Débora", respondeu ele, movendo a mão como quem tira a importância das coisas. "O assunto é a festa. Olha, mãe, a gente pensou melhor e decidiu fazer a comemoração em outro lugar." Fiquei imóvel. O barulho dos passarinhos nas árvores pareceu parar por um segundo. "Como assim em outro lugar?" murmurei apontando para as mesas. "Ricardo, os convidados chegam em 40 minutos. A comida está pronta. O frango com quiabo, o angu,
A farofa da vovó que a Letícia tanto gosta. Tudo está aqui. Ricardo tirou os óculos e me olhou com aquela expressão de condescendência que adotou desde que foi promovido a gerente regional na Vasconcelos Engenharia. Aquele olhar que diz: coitada da velha, não entende como funciona o mundo moderno. Ai, mãe, pelo amor de Deus, a Débora conseguiu uma reserva de última hora no Terraço Gourmet. Sabe aquele restaurante novo perto do shopping? É um lugar moderno, com ar-condicionado, comida contemporânea, essas coisas. É o que está na moda agora. A Letícia se formou em engenharia civil, precisa de uma festa de nível. Não dá para fazer uma festa de roça aqui no quintal da avó. A palavra roça saiu da boca dele como se fosse um insulto, como se minha casa, que construí tijolo a tijolo com o suor da minha testa entre fogões, fosse uma vergonha. Mas, filho, tentei manter a voz firme, mesmo sentindo as pernas tremerem. Eu já chamei seus tios, os compadres, os vizinhos que viram a Letícia crescer. Eles vêm pra cá. Já mandamos mensagem no WhatsApp para todo mundo com o novo endereço, me interrompeu, olhando o relógio de novo. A maioria confirmou que vai pro restaurante. É melhor assim, mãe. Lá tem estacionamento com manobrista e não fica aquele cheiro de comida de interior. Olhei para a cozinha. A fumaça do frango com quiabo continuava subindo, carregando consigo a herança da minha mãe e da minha avó. Comida de interior. Foi assim que ele chamou o que pagou a faculdade dele, o que comprou o primeiro carro dele, o que deu a vida privilegiada que ele desfruta hoje. E o que eu faço com tudo isso? Perguntei apontando para a comida que daria para 60 pessoas. O que eu faço com as 60 cadeiras vazias, Ricardo? Ele deu de ombros, já virando para ir embora. Não sei, mãe. Congela ou joga fora. O importante mesmo é que a Letícia tenha uma festa de verdade. A Débora disse que esse ambiente rústico não combina com a imagem que a gente quer passar. Parou um momento no portão e me jogou a frase final, aquela que se cravou no meu coração como um espinho. A gente não precisa mais de você, mãe. Descansa. Você já está velha demais para essas correrias. Se quiser ir no restaurante, a gente te espera lá, mas troca de roupa que você tá fedendo a gordura. E assim, sem mais, subiu na caminhonete e acelerou, me deixando sozinha no meio do meu jardim decorado. Fiquei de pé, olhando a nuvem de poeira que ele levantou ao partir. O silêncio voltou a cair sobre a casa, mas agora era um silêncio pesado, doloroso. 60 cadeiras vazias me olhavam como testemunhas mudas da minha humilhação. A gente não precisa mais de você. Fedendo a gordura. Caminhei devagar até uma das mesas e me sentei. Passei a mão pela toalha branca, impecável, passada a ferro como minha mãe me ensinou. Minhas mãos, cheias de rugas e pequenas queimaduras de óleo de tantos anos de trabalho, tremiam levemente. Não de tristeza, não. No começo pensei que ia chorar, que ia desabar ali mesmo sobre o prato de porcelana, mas o que senti não foi vontade de chorar. Foi um fogo diferente do meu fogão. Era uma mistura de indignação e de uma clareza repentina. Durante anos tinha permitido que Ricardo e Débora me tratassem como um acessório velho, útil só quando precisavam que eu cuidasse da menina ou emprestasse dinheiro para algum negócio seguro. Tinha me feito pequena para que eles se sentissem grandes. Tinha aceitado os desaforos deles pensando que assim são os jovens de hoje em dia. Mas isso era diferente. Isso era falta de respeito ao meu trabalho, à minha história, à minha dignidade. Desprezar a comida é um pecado, mas desprezar as mãos que a prepararam com amor é uma traição. Me levantei e caminhei até as panelas. Levantei a tampa do caldeirão maior. O frango com quiabo brilhava perfeito, cheirando a alho, coentro e amor. Era uma comida digna de reis. Jogar fora? Congelar para comer sobras durante meses sozinha na minha cozinha? Nem pensar, Ricardo, disse em voz alta. E minha voz soou firme no jardim vazio. Eles achavam que por eu ser velha, meu mundo terminava nas 4 paredes desta casa. Achavam que minha única função era esperar as migalhas de atenção deles. Não sabiam que Carmen, a do sabor da Carmen, ainda tinha contatos, ainda tinha nome e, principalmente, ainda tinha um coração que sabia onde estava o verdadeiro valor das coisas. Entrei em casa e procurei minha agenda telefônica, aquela velha agenda de couro gasto onde anotava os pedidos dos meus clientes antigos.
Procurei na letra A. Ali estava: Abrigo Municipal Lar São Francisco. E logo embaixo, o número pessoal de seu Antônio, o diretor do abrigo para moradores de rua e famílias carentes, que ficava do outro lado da linha do trem, na área que meu filho jamais pisaria com medo de sujar os sapatos. Mas antes de ligar, olhei pela janela. O quintal estava pronto, decorado, esperando. E de repente me lembrei dos 3 dias que passei preparando tudo aquilo. 3 dias antes, quinta-feira. Tinha acordado às 4 da manhã, quando o céu ainda estava escuro. Não por obrigação, mas por empolgação. Minha neta ia se formar. Minha Letícia, engenheira. Fui direto para a cozinha e tirei os 15 frangos caipiras da geladeira. Frangos de verdade, comprados no sítio da Dona Marieta, que criava as aves soltas no terreiro. Nada de frango de granja congelado. Cada um pesava quase 2 quilos. Comecei a limpar um por um, com paciência. Tirei as penugens que ficam grudadas na pele, lavei em água corrente, sequei com pano limpo. Minha mãe me ensinou: Carmen, frango mal feito estraga a festa inteira. Depois veio o tempero. Alho socado no pilão, nada de pasta pronta. Limão espremido na hora. Sal grosso, não esse sal refinado que não tem gosto de nada. Pimenta do reino moída. Coentro fresco do meu canteiro. Coloquei os frangos numa bacia enorme de plástico, aquela que uso há 20 anos, e despejei o tempero. Massageei cada pedaço, garantindo que penetrasse bem na carne. Meus braços doíam, mas eu não parava. Isso era amor se transformando em comida. Cobri a bacia com um pano limpo e guardei na geladeira. 24 horas no mínimo, falei sozinha, repetindo as palavras da minha avó. Frango temperado com pressa não tem alma. Sexta-feira. Acordei de novo cedo. Hoje era dia de preparar o quiabo e o angu. Fui na feira às 6 da manhã. Seu Joaquim, o feirante que conheço há 30 anos, separou para mim os melhores quiabos, pequenos, verdes, sem mancha. Dona Carmen, quando a senhora some, fico preocupado. Achei que tinha parado de cozinhar. Parar nunca, seu Joaquim. É formatura da minha neta. Então esses quiabos são presente meu. Não aceito não. Voltei para casa com 5 quilos de quiabo, 6 espigas de milho verde para fazer o angu de milho fresco e o coração quentinho pela gentileza do seu Joaquim. Cenei na varanda para cortar o quiabo. Cada um cortado em rodelas fininhas, do mesmo tamanho, para fritar por igual. Levei 4 horas. 4 horas sentada, cortando, lembrando de cada festa que fiz na vida. Depois fui decorar o quintal. Meu vizinho, seu Pedro, me ajudou a esticar o varal de luzinhas de ponta a ponta. Dona Carmen, isso aqui vai ficar bonito que nem casamento. Arrumei as 60 cadeiras em semicírculo, deixando espaço no meio para dança. Cobri 8 mesas redondas com toalhas brancas que passei 2 vezes para ficarem perfeitas. No centro de cada mesa, coloquei um vaso simples com margaridas do meu jardim. Quando anoiteceu e liguei as luzes pela primeira vez só para testar, tive que segurar as lágrimas. Estava lindo. Simples, mas lindo. Do jeito que Letícia merecia. Sábado de manhã. O dia da festa. Acordei às 3 da manhã. Não conseguia mais dormir de tão nervosa. Coloquei os frangos temperados para fritar aos poucos. 15 frangos não se frita de uma vez. É paciência. Óleo quente, mas não fervendo. Cada pedaço dourado por igual. O cheiro tomava conta da casa toda, escapava pelas janelas, perfumava a rua. Enquanto os frangos fritavam, refogava o quiabo em outra panela. Alho, cebola, cheiro verde. O quiabo não podia ficar babento. Tinha que estar sequinho, crocante. Segredo: fogo alto e cozinhar rápido. O angu eu fiz por último. Milho batido no liquidificador com água, coado na peneira fina. Fervia o caldo de frango que sobrou e ia adicionando o milho aos poucos, mexendo sem parar para não embolar. Braço doendo, suor escorrendo, mas o angu ficou perfeito, macio, cremoso, com aquele gostinho de milho de verdade. Às 3 da tarde tudo estava pronto. Os frangos dourados empilhados nas travessas, o quiabo ainda quentinho na panela de barro, o angu tampado com pano limpo para manter morno, o bolo de 3 andares na mesa principal, os brigadeiros brilhando nas travessas de vidro. Olhei para tudo aquilo e senti orgulho. 3 dias de trabalho.
3 dias de amor. 3 dias da minha vida transformados em comida. Foi quando ouvi o barulho da caminhonete de Ricardo chegando. Balancei a cabeça, voltando ao presente. Peguei o telefone e disquei o número de seu Antônio. Alô? Respondeu uma voz cansada e rouca. Antônio, é a Carmen. Carmen do buffet, sabor da Carmen. Houve uma pausa breve e logo a voz se animou. Dona Carmen, que milagre ouvir a senhora. Em que posso ajudar? Não, Antônio, pelo contrário. Estou ligando porque tenho um problema, mas acho que é uma bênção disfarçada para seu pessoal. Pode falar, Dona Carmen. Tenho comida pronta para 60 pessoas e não é qualquer comida, Antônio. É frango com quiabo do bom, angu fresquinho, farofa da minha avó, bolo de 3 andares. Tenho mesas postas, toalhas passadas, música e flores. Ouvi Antônio prender a respiração do outro lado da linha. Eu sabia que o abrigo sempre tinha dificuldade para conseguir doações, que muitas vezes tinham que esticar uma sopa aguada para dar de comer para 50 bocas. Dona Carmen, é sério isso? E para quando seria? Para agora mesmo, Antônio. Para hoje. A festa está montada no meu jardim. Traz a van do abrigo. Traz as famílias, os velhinhos que estão sozinhos, as pessoas que acabaram de chegar e não comem comida quente há semanas. Traz todo mundo. Aqui cabem 60 pessoas, mas se aparecer mais, a gente tira as cadeiras da cozinha. Mas, Dona Carmen, e a sua festa? A senhora não tinha um compromisso hoje? Olhei as cadeiras vazias e depois para o portão por onde meu filho saiu com toda a sua arrogância. Meu compromisso foi cancelado porque comida de interior não era boa o suficiente para eles. Disse, sentindo como cada palavra me devolvia um pouco da força que Ricardo tentou tirar de mim. Mas não vou deixar que isso se perca. Quero que venham. Quero que comam como reis e quero que venham arrumados com o melhor que tiverem, porque vou receber vocês como se fossem o governador em pessoa. Dona Carmen, não sei o que dizer. Deus pague a senhora. Em meia hora estamos aí. Vamos ter que fazer 2 viagens, mas chegamos. Aqui eu espero. Não demora que o arroz esfria. Desliguei o telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Uma estranha calma tomou conta de mim. Não era a calma da resignação, mas a do general que muda de estratégia no meio da batalha. Fui ao meu quarto, tirei o avental, me olhei no espelho. Vi as rugas, sim, mas também vi os olhos de uma mulher que tinha levantado um negócio do nada, que tinha alimentado milhares, que tinha criado um filho sozinha quando fiquei viúva aos 30 anos. Ricardo me disse para trocar de roupa porque eu estava fedendo a gordura. Abri meu armário e tirei meu melhor vestido, não o que pensava usar para servir a eles humildemente, mas um verde escuro de seda que guardava para uma ocasião especial. Coloquei meus brincos de pérola, passei batom vermelho discreto e soltei o cabelo, penteando com orgulho. Borrifei meu perfume favorito, aquele que cheira a gardênia, não a cozinha. Uma semana antes da festa. Letícia tinha aparecido na minha casa numa tarde de sábado. Eu estava na cozinha testando o tempero do frango quando ouvi a campainha. Vó! Ela gritou entrando com aquele sorriso largo que eu não via há meses. Minha neta estava linda como sempre, mas tinha uma tensão no rosto que não conseguia esconder completamente. Minha filha, que surpresa boa! Abracei ela apertado. Veio ajudar a avó? Vim sim, e vim comer também. A casa da mãe tá um estresse insuportável. Ela só fala de restaurante, de roupa, de foto pro Instagram. Eu só quero paz, vó. Letícia sentou na mesma cadeira onde sentava quando era criança, balançando as pernas exatamente do mesmo jeito. Vó, faz um pouquinho do frango com quiabo para eu provar? Só um pouquinho? Esse aí só fica pronto na hora da festa, menina. Mas toma aqui, prova o caldo. Dei uma colherada do caldo para ela. Letícia fechou os olhos e quando abriu estavam marejados. Vó, esse gosto é a minha infância inteira. É a receita da sua bisavó, minha filha, da mãe da minha mãe. Essa receita tem 100 anos. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da cozinha. Foi quando ela viu os guardanapos que eu tinha bordado, empilhados na mesa. Vó, você bordou meu nome? Em cada um? Bordei, minha filha. Suas iniciais. L.S. Letícia Souza. Letícia pegou um dos guardanapos com cuidado, como se fosse uma relíquia. A mãe ia comprar guardanapo de papel.
desses descartáveis do mercado. Ela ficou em silêncio por um momento, passando os dedos pelas iniciais bordadas. Vó, eu preciso te contar uma coisa. A mãe está insistindo muito no restaurante. Ela disse que já fez reserva no terraço gourmet. Meu estômago apertou. Como assim reserva? A festa é aqui. Eu sei, vó. Eu disse para ela que eu quero aqui. Mas ela falou umas coisas. Que seu quintal é pequeno demais. Que a comida é muito pesada. Que não combina com os meus amigos da faculdade. Que o pessoal de engenharia civil está acostumado com outro padrão. E você, minha filha? O que você quer? Eu quero aqui, vó. Já disse para ela 1000 vezes. Mas o pai sempre fica do lado dela. Ele diz que ela entende dessas coisas. Então aqui vai ser, minha filha. Não se preocupa. Sua festa vai ser aqui, com a comida da vó, com amor de verdade. Letícia me abraçou de novo, mas eu vi a dúvida nos olhos dela. Ela conhecia a mãe, conhecia o pai, e tinha medo de que eles fizessem do jeito deles no final. Depois que ela foi embora, fiquei olhando os guardanapos bordados. Cada ponto representava horas de trabalho, amor derramado. Não ia deixar que nada disso se perdesse. Eu estava enganada. O dia da festa. Saí de novo para o jardim. O sol começava a baixar, tingindo o céu de laranja e violeta. Acendi as guirlandas de luzes. O lugar ficou mágico. Aos 20 minutos escutei o barulho de um motor velho e cansado. Não era a caminhonete luxuosa do meu filho, era a van velha e despintada do abrigo. Atrás dela vinha uma pequena caravana de gente a pé. Vi mulheres com crianças nos braços, homens com roupas gastas mas limpas, idosos apoiados em bengalas. Abri o portão de par em par. Bem-vindos! Gritei com um sorriso que nascia do fundo da alma. Entrem, por favor. A casa é de vocês. Ver os rostos deles foi algo que nunca vou esquecer. Entravam com timidez, olhando as luzes, as flores, as mesas postas com tanta elegância como se tivessem medo de quebrar algo com o olhar. Um senhor mais velho tirou o chapéu e o apertou contra o peito, com os olhos cheios de lágrimas ao ver as panelas de barro fumegantes. Sentem onde quiserem, eu ia indicando, guiando-os para as cadeiras. Hoje todos são convidados de honra. Seu Antônio desceu da van e me deu um abraço que quase quebrou minhas costelas. A senhora não sabe o que isso significa para eles, dona Carmen. Hoje é aniversário da Mariana, aquela menininha ali. Apontou para uma pequena de uns 7 anos com o vestido remendado. A mãe dela estava chorando porque não tinha nem um pãozinho para dar para a menina. Pois hoje Mariana vai ter bolo de 3 andares, disse sentindo um nó na garganta, mas dos bons. A música começou a tocar. Coloquei uma playlist de sertanejo raiz e MPB clássica. Comecei a servir. Não deixei ninguém me ajudar. Eu queria fazer isso. Queria ver os olhos deles quando colocava o prato cheio de frango com quiabo no lugar. Queria ouvir os "Obrigado, senhora. Deus abençoe, mãe. Nunca comi nada tão gostoso." O jardim se encheu de risadas, de barulho de talheres, de vida. Não tinha pose. Não tinha gente olhando o celular para ver se o lugar era instagramável. Havia fome, sim, mas também havia uma gratidão genuína que preenchia o espaço que meu filho tinha deixado vazio com seu desprezo. Enquanto eu servia mais angu quentinho, meu celular vibrou no bolso. Era a mensagem de Ricardo, provavelmente uma foto do terraço gourmet com seus petiscos minúsculos. Não olhei, não me importava. Mas o que eu não sabia, e o que Ricardo tampouco imaginava, era que entre os convidados que seu Antônio trouxe, havia alguém que não se encaixava no perfil normal do abrigo. Um homem calado, de barba grisalha, que comia com uma educação impecável e observava cada detalhe do meu jardim e da minha comida com uma atenção quase clínica. Me aproximei da mesa dele para oferecer mais suco de caju. "Está tudo bem, senhor?" perguntei. Ele me olhou com os olhos cinzentos, penetrantes e inteligentes. Limpou a boca com o guardanapo de pano e assentiu devagar. "Dona Carmen, a senhora preparou este frango?" "Sim, senhor. É a receita da minha bisavó." "É extraordinário", disse ele sem parar de me olhar. "Faz anos que procuro esse sabor. Anos. Meu nome é Henrique. Meu carro quebrou perto daqui e seu Antônio me ofereceu ajuda. Aceitei vir para o abrigo esperar o mecânico, mas acho que o destino tem formas curiosas de operar. Não dei muita importância naquele momento.
Estava ocupada demais sendo feliz vendo as crianças correrem pelo meu jardim. A noite caiu e a festa estava no auge. Eu me sentei num canto com uma taça de vinho na mão, vendo minha obra-prima. Tinha transformado um desastre num milagre. Meu filho me disse: "A gente não precisa mais de você." Mas essas 60 pessoas me diziam com cada garfada que eu era indispensável. De repente vi as luzes de um carro conhecido se aproximando do portão. Era a caminhonete de Ricardo. Ele estava voltando. Provavelmente esqueceu alguma coisa ou vinha me dar bronca por não ter ido à sua festa moderna. Me levantei devagar, alisei meu vestido de seda verde e caminhei até a entrada. Atrás de mim, pessoas riam e comiam. À minha frente, meu filho descia do carro e sua cara ao ver meu jardim cheio de desconhecidos, ao ver a alegria transbordante no lugar que ele desprezou, foi um poema. Mas ele não tinha ideia de que a verdadeira surpresa não era a gente no jardim, e sim quem estava sentado na mesa principal, saboreando meu frango com quiabo como se fosse ouro líquido. Ricardo estava prestes a aprender que uma mãe e uma mestra da vida nunca deve ser subestimada. Ricardo ficou petrificado na entrada com a mão ainda na porta aberta da caminhonete. Seus olhos iam de um lado para o outro, escaneando meu jardim como se estivesse presenciando um crime e não um jantar. Olhou para Mariana comendo bolo, para seu Antônio servindo suco de caju e para os idosos do abrigo rindo sob as luzes que ele desprezou. Seu rosto passou da surpresa para uma raiva vermelha e tensa que inchou as veias do pescoço. "Mãe!" gritou, ignorando completamente que havia 60 pessoas presentes. "Mas que diabos é isso? Enlouqueceu? Transformou a casa num albergue." Caminhou a passos largos em minha direção, sem se importar de pisar na grama recém-cortada com seus sapatos italianos. Os convidados ficaram em silêncio aos poucos. A música de sertanejo continuava tocando baixinho, fazendo um contraste estranho com a violência que emanava do meu filho. Eu não recuei nem 1 milímetro. Alisei a saia do meu vestido verde escuro e levantei o queixo. "Boa noite, Ricardo", disse com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. "Pensei que você estaria aproveitando o ar-condicionado e os petiscos gourmet. Esqueceu alguma coisa?" Ricardo parou a 1 metro de mim, baixando a voz para que esse povo não escutasse, embora seu tom sibilante fosse ainda mais venenoso. "Não se faça de engraçadinha. Vim buscar o envelope, o presente de formatura da Letícia. A Débora disse que com certeza você tinha preparado e com a correria da mudança a gente esqueceu de pedir." Olhou com nojo para a mesa onde estava Henrique e disse: "E faz o favor de botar essa gente para fora antes que a gente pegue alguma coisa. O que as pessoas vão pensar se descobrirem que a avó da Letícia transformou o quintal num albergue?" Aí estava. A verdadeira razão da volta dele não era arrependimento, não era preocupação com a mãe. Era dinheiro. O dinheiro que eu tinha economizado centavo por centavo das minhas vendas para dar à minha neta. Enquanto Ricardo continuava resmungando e olhando o relógio, meus olhos desviaram por 1 segundo para a mesa principal. O homem de barba grisalha, Henrique, não tinha se intimidado. Pelo contrário, tinha deixado os talheres sobre o prato com delicadeza extrema e nos observava. Foi então que eu vi. Realmente vi. Henrique tinha tirado um lenço de pano do bolso para limpar os cantos da boca. No dedo mindinho dele brilhava um anel de prata muito antigo, com um brasão gravado, um compasso e um esquadro entrelaçados sobre uma montanha. Meu coração deu um pulo. Eu conhecia esse anel. Tinha visto há 30 anos quando servi o buffet para a inauguração da prefeitura nova. Aquele homem não era um vagabundo qualquer que Antônio tinha pego na estrada. Minha mente, treinada para lembrar rostos, gostos e alergias de milhares de clientes, viajou ao passado na velocidade da luz. Lembrei das revistas sociais de décadas atrás, dos jornais que falavam do engenheiro recluso, o gênio que projetou metade dos prédios modernos da região e que, após a morte da esposa, desapareceu da vida pública, renunciando à frivolidade da alta sociedade. Henrique Vasconcelos, o fundador da Vasconcelos Engenharia. A mesma empresa onde Ricardo trabalhava. A mesma empresa que meu filho tanto se gabava de representar, sempre falando do velho Vasconcelos, que tinha fundado tudo, mas que ninguém via mais, virou recluso. Ricardo nunca tinha visto uma foto dele. Na sede só tinham fotos dos diretores atuais. E ali estava ele,
no meu jardim, comendo meu frango com quiabo, sendo chamado de vagabundo pelo próprio gerente regional da empresa dele. Olhei sua roupa. Era simples, gasta pelo uso, mas de boa qualidade. Suas botas eram velhas, mas de couro legítimo que só melhora com o tempo. Antônio disse que o carro dele tinha quebrado. Claro, um homem assim não dirigiria um carro do ano só para impressionar ninguém. Ricardo, na sua cegueira de arrogância, estava insultando uma lenda viva. Estava chamando de vagabundo o homem que escreveu os livros com os quais sua filha estudou a carreira. O homem que assinava o contra-cheque dele todo mês. Tá me ouvindo, mãe? Ricardo estalou os dedos na minha frente, me tirando dos pensamentos. O envelope. Me dá e eu vou. Não tenho tempo para ver você brincar de Madre Teresa. Um sorriso lento, quase imperceptível, se desenhou nos meus lábios. Meu filho estava ali, bufando de impaciência, tratando mal a própria mãe e insultando um mendigo na frente de todo mundo. O que ele não sabia é que esse mendigo era o dono da empresa onde ele trabalhava. O homem que podia fazer ou destruir a carreira dele com um telefonema. E ele tinha acabado de sugerir que esse homem fosse embora antes de passar alguma doença. Durante anos, Ricardo me fez sentir que eu não entendia nada, que meu mundo de panelas e temperos era pequeno e insignificante comparado ao dele de escritórios de vidro e planilhas financeiras. Me fez acreditar que minha experiência não valia, que minha intuição de mãe e de comerciante estava enferrujada. Como ele estava enganado. Meu mundo pequeno me ensinou a ler as pessoas por como comem, por como olham, por como agradecem. Meu filho via ternos caros e via sucesso. Eu via um prato limpo e via honestidade. Ele via pobreza no meu jardim. Eu via sentado na mesa 3 o futuro da minha neta. O envelope está no meu quarto, Ricardo, disse com suavidade. Mas não vou buscá-lo agora. Estou atendendo meus convidados. Ricardo abriu a boca incrédulo. Seus olhos se injetaram de raiva. Tá me dizendo que tenho que esperar esses famintos terminarem de comer para você me dar o dinheiro da minha filha? Estou dizendo que se quiser o presente vai ter que esperar. Fiz uma pausa calculando o meu movimento como quem adiciona a pitada exata de sal. Ou melhor ainda, por que não senta um pouquinho? Tem comida sobrando. Talvez te fizesse bem provar o frango com quiabo antes de ir para sua festa de plástico. Nem morto prova essa gordura, cuspiu ele. Vou esperar aqui, mas se apressa. A Débora está me mandando mensagem a cada 2 minutos. Me virei dando as costas para ele. Senti seu olhar cravado na minha nuca, mas já não me queimava. Agora quem tinha o controle era eu. Caminhei devagar até a mesa de Henrique com a desculpa de retirar pratos vazios. Ao me aproximar, Henrique me olhou. Em seus olhos cinzentos havia uma faísca de diversão e, principalmente, de reconhecimento. Ele sabia que eu sabia. E, mais importante ainda, ele tinha escutado cada palavra desprezível que saiu da boca do meu filho. Dona Carmen, disse Henrique com voz grave, ignorando o escândalo de Ricardo na entrada. Este frango com quiabo me fez lembrar dos domingos na casa da minha mãe há meio século. Fazia tempo que não provava algo autêntico. Hoje em dia é tudo fachada, muita decoração, pouco sabor. Falava da comida, mas nós dois sabíamos que falava de muito mais. A autenticidade é um ingrediente caro, seu Henrique. Respondi em voz baixa, usando seu título pela primeira vez. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso de que eu o reconhecesse, mas depois sorriu com cumplicidade. Não disse nada, apenas assentiu levemente e tomou seu suco de caju como se fosse o melhor champanhe do mundo. Voltei para a cozinha com o coração batendo a 1000 por hora. Meu cérebro trabalhava freneticamente. Tinha no meu jardim o ídolo da minha neta e meu filho, o tolo que acabara de desprezá-lo. Podia dizer a Ricardo quem era aquele homem. Podia gritar: imbecil! Esse vagabundo poderia comprar sua empresa com o troco do bolso. Mas não, isso seria fácil demais. Isso não ensinaria nada a Ricardo. Ele só mudaria a atitude por interesse. Ficaria servil e falso, como sempre fazia com gente de dinheiro. Não, a lição tinha que ser mais profunda. Tinha que cozinhar em fogo lento. Entrei no quarto e peguei o envelope. Dentro tinha 15.000 reais, minhas economias de 2 anos. Olhei o dinheiro e depois olhei pela janela para o jardim. Ricardo estava encostado na caminhonete, digitando furiosamente no celular,
sem se dignar a olhar para ninguém. Tomei uma decisão. Tirei o dinheiro do envelope e guardei numa lata de biscoito no fundo do armário. O envelope ficou vazio. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Escrevi um bilhete rápido, dobrei e coloquei dentro do envelope. Saí de novo. A noite estava fresca, mas eu sentia um calor reconfortante no peito. Aqui está, disse a Ricardo estendendo o envelope, mas sem soltá-lo quando ele agarrou. Mas quero te pedir um favor, filho. Que é? Ele puxou o envelope, mas eu segurei com força. Meus dedos, calejados pelo trabalho, eram mais fortes do que ele lembrava. Quero que entre e cumprimente só 5 minutos que ligue para a Letícia na minha frente e leve um pote de comida para ela. Sei que ela gosta do meu frango com quiabo, mesmo que para você cheire a interior. Ricardo bufou, olhando para o céu como pedindo paciência. Mãe, pelo amor de Deus, tá bom, se isso faz eu ir embora mais rápido, mas não vou cumprimentar ninguém de mão. Não precisa, disse soltando o envelope. Só entra. Ricardo guardou o envelope no bolso interno do paletó sem abrir. Erro crasso. Nunca aceite um pacote sem ver o conteúdo. Isso eu ensinei para ele quando era criança. Caminhou atrás de mim para a área das mesas. Sua presença era como uma nuvem negra num dia ensolarado. Mas eu precisava que ele estivesse perto. Precisava que Henrique o visse bem de perto. Boa noite, murmurou Ricardo para o ar sem olhar ninguém nos olhos. Ninguém respondeu, exceto seu Antônio, que sempre foi um santo, e levantou a mão em sinal de paz. Ricardo ficou parado perto da mesa de doces, de braços cruzados, irradiando desconforto. Pronto, já cumprimentei. Agora me dá o pote com comida para a Letícia e eu vou embora. Nesse momento, Henrique se levantou. Era um homem alto e, embora sua roupa fosse velha, se ergueu com uma dignidade que fez Ricardo, por puro instinto, dar um passo para trás. Henrique caminhou até nós. Ricardo o olhou com desdém, franzindo o nariz. Dona Carmen, disse Henrique, ignorando olimpicamente meu filho, gostaria de lhe pedir um favor. Diga, seu Henrique. Entendo que sua neta é engenheira civil. Ouvi o senhor, disse a palavra com uma ironia deliciosa. Mencionar que ela se formou hoje. Ricardo soltou uma risadinha zombeteira. Vô, ela é engenheira, mas não acho que ela precise de conselho sobre como construir barracos de madeira. O jardim ficou em silêncio absoluto. Seu Antônio levou as mãos à boca. Eu senti o sangue ferver, mas vi o olhar de Henrique. Ele não estava ofendido. Estava avaliando. Estava medindo meu filho como um engenheiro mede uma estrutura prestes a desabar. O senhor tem razão, disse Henrique com uma voz suave e perigosa. Estruturas frágeis não precisam de conselhos, precisam de fundação, e parece que aqui faltam muitas. Ricardo franziu a testa sem entender completamente o insulto, mas sentindo que tinha perdido algo naquela troca. Vamos, mãe, me dá a comida. Esse cara está delirando. Entreguei o pote com frango que já tinha preparado. Ricardo pegou com 2 dedos como se fosse material radioativo. Tchau, mãe. Obrigado pelo... detalhe. Tocou o bolso onde estava o envelope. E, por favor, da próxima vez consulta a gente antes de fazer suas obras de caridade. Dá má impressão. Virou e caminhou para a saída. Henrique e eu ficamos parados lado a lado, vendo como ele se afastava. Seu filho tem muita pressa de chegar a lugar nenhum, murmurou Henrique. É verdade, suspirei. Acha que o mundo se compra com dinheiro. Henrique meteu a mão no bolso e tirou um cartão de visitas. Era branco, grosso, minimalista. Só tinha um nome e um telefone em relevo. Dona Carmen, meu celular morreu há horas e meu carro continua quebrado na estrada. Poderia me emprestar seu telefone para fazer uma ligação? Preciso pedir para virem me buscar e acho que vou precisar falar com minha secretária para agendar uma reunião segunda-feira de manhã. Uma reunião para quê? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Henrique me olhou e sorriu. Um sorriso de lobo velho que ainda sabe caçar. Para revisar quem são os fornecedores da minha empresa. Tenho a sensação de que estamos trabalhando com gente que não valoriza a qualidade. E isso, Dona Carmen, vai acabar muito em breve. Estendi meu telefone. Enquanto ele discava, ficamos ali na cozinha, eu lavando pratos, ele esperando alguém atender. Alô, Sebastião? Sou eu. Sim, estou bem. Escuta,
Preciso que você venha me buscar. Não, não precisa trazer o motorista. Você mesmo vem. Anota o endereço. Enquanto Henrique ditava meu endereço, comecei a separar porções de comida em potes descartáveis para o pessoal do abrigo levar para casa. Dona Carmen, Henrique disse depois de desligar, a senhora transforma alimentos em dignidade. A maioria das pessoas transforma dinheiro em vaidade. A senhora sabe qual vale mais? Sei, sim, mas o mundo parece ter esquecido. O mundo não esqueceu. O mundo só tem dado palco para as pessoas erradas. Ele se aproximou, observando eu embalar a comida. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora tem planos para o futuro? Além de ver seu filho aprender uma lição que ele não vai esquecer tão cedo? Ri. Planos? Seu Henrique, tenho 67 anos. Meus planos são cuidar da horta e esperar minha neta me visitar. Que desperdício! Ele balançou a cabeça. Uma mulher com sua capacidade de gestão, de organização, de transformar crise em oportunidade. A senhora já pensou em trabalhar com desenvolvimento social? Trabalhar? Nessa idade? Idade é apenas o número de voltas que demos ao redor do sol, Dona Carmen. A senhora tem mais energia e propósito que qualquer jovem que eu conheço. Fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha falado assim comigo, nem quando tinha 30 anos e tocava o buffet. Se for para fazer diferença de verdade, falei devagar, eu aceito, seu Henrique. Ele sorriu. A gente acerta os detalhes na segunda-feira, disse pegando o telefone que tocava. Meu motorista chegou. Foi até a porta, mas antes de sair, virou para mim. Dona Carmen, seu filho disse que a senhora fede a gordura. Ele está errado. A senhora cheira a legado. Grande diferença. E saiu para o jardim, onde um sedã preto e luxuoso esperava. Vi quando ele entrou no carro e o motorista fechou a porta com reverência. O carro se afastou devagar, fantasma da noite. Olhei para o portão por onde Ricardo tinha desaparecido há horas. Ele ia embora com um envelope que não tinha dinheiro, só uma lição escrita. E eu ficava aqui com 60 pessoas simples e o homem mais poderoso da cidade, prestes a cozinhar a justiça mais doce da minha vida. Ricardo achava que a festa tinha terminado. Pobre e iludido. A verdadeira festa estava apenas começando. A festa foi acabando aos poucos. As famílias se despedindo, cada uma levando seus potes de comida, crianças dormindo nos colos, velhinhos sorrindo. Seu Antônio foi o último a sair, me abraçando forte. Dona Carmen, a senhora sabe que fez a diferença na vida dessas pessoas hoje, né? Eles não vão esquecer. Eu não vou esquecer. A diferença foi recíproca, Antônio. Eu também não vou esquecer. Quando fechei o portão, eram quase meia-noite. O quintal estava silencioso, mas era um silêncio bom. Silêncio de festa que aconteceu, de comida que foi comida, de vida que foi vivida. Sentei numa das cadeiras e liguei o celular que tinha ignorado a noite toda. 17 mensagens de Ricardo. Mãe, cadê o dinheiro? Mãe, isso é sério. Mãe, atende o telefone. Mãe, a Débora está surtando. Mãe, o cartão foi recusado. Mãe, você me ferrou. A última mensagem era de Letícia. Vó, o que aconteceu? Por que você não veio? O pai está muito nervoso e a mãe está gritando com todo mundo. Eu queria estar aí com você. Respondi só para Letícia. Minha filha, tinha uma festa mais importante aqui. A gente se fala amanhã. Te amo. Entrei em casa, lavei o rosto, troquei de roupa. Deitei na cama, mas não conseguia dormir. Não de arrependimento, de antecipação. Segunda-feira prometia ser interessante. Enquanto eu adormecia finalmente lá pela 1 da manhã, Ricardo estava vivendo seu próprio pesadelo a poucos quilômetros dali. Eu não estava lá para ver, mas Letícia me contou depois, com detalhes que ela nunca vai esquecer. A festa no terraço gourmet estava terminando. Letícia linda no vestido branco, os amigos da faculdade todos arrumados, fotos infinitas na parede de neon rosa escrito Engenheira Letícia. Débora tinha postado 20 fotos no Instagram. Tudo perfeito, tudo vazio. O garçom trouxe a conta numa pastinha de couro preta. Ricardo abriu confiante, viu o número, R$ 4.750, e sorriu. Nada que o presente da mãe não cobrisse. Ainda sobraria troco. Foi quando ele lembrou que não tinha aberto o envelope.
Colocou a pasta de lado e tirou o envelope do bolso interno do paletó. Por um segundo, sentiu que estava mais leve do que deveria. Abriu. Só tinha um papel dobrado. Ele abriu o papel. Era minha letra, aquela letra redonda de quem aprendeu a escrever em caderno de caligrafia. Filho, o dinheiro está seguro guardado. Quando você aprender a valorizar o que realmente importa, a gente conversa. Com amor, sua mãe que fede a gordura. Ricardo leu. Releu. Olhou dentro do envelope de novo, como se os 15.000 fossem aparecer por mágica. Nada. Ricardo, Débora chamou do outro lado da mesa, sem tirar os olhos do celular. Paga logo, amor. Quero ir no banheiro tirar mais umas fotos. Espera um segundo. Que foi? O dinheiro. Não tá aqui. Débora guardou o celular devagar, aquele jeito que ela fazia quando estava ficando perigosa. Como assim não tá? Minha mãe, ela não colocou o dinheiro. Só tem um bilhete. Sua mãe o quê? A voz dela subiu 3 oitavas. As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. Letícia baixou a cabeça mortificada. Calma, Débora. Deixa eu tentar o cartão. Ele chamou o garçom de volta, passou o cartão da empresa. Recusado. Passou o cartão pessoal. Recusado. Passou o terceiro cartão, aquele de emergência. Recusado. O gerente do restaurante se aproximou. Um homem de terno com sorriso profissional, mas olhos duros. Senhor, há algum problema? Não. É só... Deixa eu ligar para o banco. Ricardo se levantou e foi para o canto, telefone colado na orelha. Débora ficou na mesa, vermelha de vergonha, sentindo os olhares de pena dos outros convidados. 15 minutos depois, Ricardo voltou suando. A conta tá no limite, os cartões bloquearam. E agora, Ricardo? Débora levantou, esquecendo completamente que estavam em público. Você me prometeu que tinha tudo sob controle, que sua mãe ia dar o dinheiro, e agora eu vou ter que ligar para o meu pai para pagar a formatura da sua filha? Letícia levantou da cadeira. Mãe, para, tá todo mundo olhando. E eu estou ligando? A culpa é do seu pai incompetente e da sua avó miserável que não deu o dinheiro. Não fala assim da avó, Letícia gritou de volta. Ah, agora você defende aquela velha que sabotou a festa da própria neta só para fazer chantagem? Chega! Letícia bateu a mão na mesa. Os copos tremeram. A mesa inteira ficou em silêncio. A avó não sabotou nada. Vocês que cancelaram a festa que ela preparou. Vocês que desprezaram tudo que ela fez. E agora a culpa é dela? A culpa é sempre de vocês. Letícia pegou a bolsa e saiu. Ricardo foi atrás. Letícia, espera! Ela virou no meio do estacionamento, lágrimas descendo. Pai, eu te amo, mas eu tenho vergonha de você, não da avó, de você. Entrou num Uber e foi embora. Deixou Ricardo parado ali, entre os carros, com a gravata frouxa e a vida desmoronando. Débora resolveu pelo celular. Ligou para o pai, que pagou a conta pelo telefone, mas não sem antes dar uma bronca que o restaurante inteiro ouviu no viva voz. Débora, você se casou com um fracassado. Eu avisei. Eles voltaram para casa em silêncio. Um silêncio de casal que sabe que o casamento está rachando, mas ainda não admite em voz alta. Domingo. Passei o domingo inteiro limpando o quintal, guardando as cadeiras, lavando as panelas. Trabalho terapêutico. Cada panela que eu lavava, mais leve meu coração ficava. Ricardo não ligou. Nem Débora. Nem Letícia. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Era Letícia, com os olhos vermelhos, mas com um sorriso no rosto. Vó. Abri os braços. Ela se jogou neles e chorou. Choramos juntas ali na porta mesmo. Vó, me desculpa. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter vindo para sua festa. Deveria ter... Shh, minha filha. Você não tem culpa de nada. Você estava no meio de uma guerra que não era sua. O pai está desesperado. Os cartões bloquearam. A mãe está furiosa. Eles brigaram a noite inteira. E você? Eu estou aliviada, vó. Pela primeira vez eu consegui falar o que sentia. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Fizemos café, sentamos na cozinha. Contei para ela tudo. O Henrique, quem ele era, o que ele presenciou. Os olhos dela foram ficando cada vez maiores. Vó, o Dr. Vasconcelos, o fundador, o próprio.
Ai, meu Deus! E o pai chamou ele de várias coisas, nenhuma educada. Letícia cobriu o rosto com as mãos. Vó, o pai vai ser demitido, vai ser processado, vai aprender, completei. Pela primeira vez na vida, seu pai vai ter que encarar as consequências dos atos dele. E a senhora? O que vai acontecer com a senhora? Sorri. Eu tenho uma reunião segunda-feira de manhã, com o Dr. Vasconcelos. Ele disse que tem uma proposta para mim. Uma proposta? De trabalho? Parece que sim. Letícia me olhou com admiração. Vó, a senhora tem 67 anos e vai começar um emprego novo, enquanto meu pai provavelmente vai perder o dele. Isso é justiça, completei. Simples assim. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Acordei às 6. Tomei banho demorado, escolhi roupa com cuidado. O vestido verde escuro de novo, o mesmo da festa. Meus brincos de pérola, sapato fechado de salto baixo. Fiz um coque no cabelo, passei batom cor-de-rosa discreto. Olhei no espelho. Não era mais a mãe humilhada do sábado. Era Carmen Aparecida de Souza, ex-empresária, prestes a ter uma reunião com um dos homens mais poderosos da cidade. Às 8h30 chegou um carro. Não era táxi. Era um motorista particular, mandado pelo Dr. Vasconcelos. Dona Carmen? Sou João, motorista do Dr. Henrique. Vim buscá-la. Entrei no carro, um sedã preto, silencioso, com cheiro de couro novo. O motorista colocou MPB clássica tocando baixinho. Era um tratamento que eu não tinha há décadas. Durante o trajeto até Belo Horizonte, fiquei olhando a paisagem. Tinha feito esse caminho tantas vezes quando Ricardo era criança, de ônibus lotado, voltando de entregar marmitas em empresas da capital. Agora ia de carro particular, para uma reunião na maior construtora da região. A vida dá voltas. Sede da Vasconcelos Engenharia, 9h45. O prédio era imenso, 20 andares de vidro espelhado no meio da região mais cara de Belo Horizonte. Desci do carro e o porteiro abriu a porta para mim com reverência. Bom dia, a senhora tem reunião? Tenho, com o Dr. Henrique Vasconcelos. Ele pegou o telefone interno, falou baixo, desligou com expressão surpresa. Pode subir, último andar, elevador privativo à direita. Caminhei pelo lobby. Mármore no chão, pé direito alto, uma escultura moderna no centro. Gente de terno e salto alto passando rápido, todos com aquela cara de quem tem reunião importante. Apertei o botão do elevador privativo. A porta abriu com um ping suave. Entrei. Apertei 20. O elevador começou a subir, rápido. Meu estômago apertou, não sei se pela velocidade ou pelo nervosismo. No 10º andar, o elevador parou. A porta abriu. E lá estava Ricardo. Ele estava de terno cinza, gravata azul, pasta na mão. Mas tinha olheiras profundas, barba por fazer, cheiro de desespero. Quando me viu, congelou. Mãe? Bom dia, Ricardo. Ele entrou no elevador com aquele jeito de quem está indo para o próprio enterro. O que você está fazendo aqui? Tenho uma reunião. Reunião? Aqui? Com quem? Com a diretoria. Ele riu, um riso nervoso, sem humor. Mãe, para com isso. Isso aqui é sério. Eu fui convocado para uma auditoria de emergência. Se você veio aqui fazer escândalo, pedir para o meu chefe me perdoar, vai ser pior. Vá embora, por favor. Eu não vim fazer escândalo nenhum, Ricardo. Vim trabalhar. Trabalhar? Mãe, você enlouqueceu? Ele passou a mão no cabelo, desesperado. Escuta, eu tô ferrado. Muito ferrado. Se eu perder esse emprego, eu perco o apartamento, o carro, tudo. A Débora vai me largar. Eu tô no limite. O elevador continuava subindo. Você devia ter pensado nisso antes de chamar o dono da empresa de vagabundo, falei. O dono Do que você tá falando? Aquele homem no meu jardim, o mendigo que você disse que precisava sair antes de passar doença. Era o Dr. Henrique Vasconcelos, o fundador da empresa onde você trabalha. O sangue sumiu do rosto dele. Ficou branco igual papel. Não, não pode ser. Pode sim. E ele ouviu cada palavra que saiu da sua boca. Mãe, me ajuda. Fala para ele que eu não sabia, que eu sou um bom funcionário, que eu... Ricardo,
Durante toda a sua vida eu te ajudei, te defendi, te protegi das suas próprias burradas. Mas dessa vez não. Dessa vez você vai ter que encarar sozinho. O elevador parou. Andar 20. A porta abriu. Uma secretária elegante de uns 50 anos estava esperando, com pasta na mão e expressão séria. Dona Carmen? Senhor Ricardo? O doutor Vasconcelos aguarda os dois. Ricardo me olhou com desespero, mas eu já estava saindo do elevador. Sala de reunião. A sala era enorme. Mesa de madeira escura que cabia 20 pessoas. Janelas de vidro do chão ao teto mostrando Belo Horizonte inteira lá embaixo. Ar-condicionado no ponto, silêncio absoluto. E no final da mesa, de costas pra gente, olhando a cidade, estava o doutor Henrique Vasconcelos. Ele estava de terno cinza escuro agora, perfeitamente cortado. Cabelo e barba aparados. Sapatos que provavelmente custavam mais que o meu carro. Era outro homem, mas quando virou, os olhos eram os mesmos, cinzentos, inteligentes, implacáveis. Bom dia, disse ele. A voz encheu a sala. Ricardo tentou falar. Doutor Henrique, senhor, eu não sabia que o senhor era... Eu nunca... Se eu soubesse... Sente-se, senhor Ricardo. Ricardo sentou. Ou melhor, caiu na cadeira. Henrique fez um gesto para mim. Dona Carmen, por favor, a cadeira ao meu lado. Sentei. Ricardo me olhou como se eu fosse uma alienígena. Henrique colocou uma pasta na mesa. Grossa, pesada, com o nome de Ricardo na etiqueta. Senhor Ricardo Souza, gerente regional. 5 anos de empresa. Começou bem, subiu rápido, mas nos últimos 2 anos... Ele abriu a pasta. Irregularidades, materiais de segunda qualidade faturados como premium, comissões não declaradas, superfaturamento em 15 obras. Senhor, eu posso explicar. Pode, para o Ministério Público também, se preferir. Ricardo empalideceu ainda mais. Achei que ele fosse vomitar ali mesmo. Doutor Henrique, por favor, eu tenho família, dívidas. Se o senhor me demitir, eu não sei o que faço. Família? Henrique repetiu. Ele se virou para mim. Dona Carmen, o senhor Ricardo tem família? Tem sim, respondi. Uma mãe que ele disse que fedia a gordura, uma filha que ele envergonhou, uma esposa que só está com ele pelo dinheiro. Ricardo baixou a cabeça. Vou dar 2 opções ao senhor, Ricardo. Henrique continuou. A primeira, demissão por justa causa, processo criminal, provavelmente prisão. A segunda, ele olhou para mim. A segunda depende da sua mãe. Ricardo levantou a cabeça confuso. Dona Carmen, eu ofereci para a senhora um cargo de consultora sênior no nosso novo projeto de desenvolvimento social. A senhora aceitou a proposta no sábado. Agora eu pergunto, a senhora quer que seu filho vá preso ou quer que ele aprenda? Todos os olhos se viraram para mim. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado. Prisão não ensina nada, falei devagar. Ele vai sair de lá pior do que entrou. Mas trabalho duro, humilhante, mal pago, isso ensina. Henrique sorriu. O que a senhora sugere? Ele devolve o dinheiro que desviou, cada centavo. Vende o carro importado, vende os relógios de grife, vende o que for preciso. E depois... Pausa dramática. Ele trabalha para mim, no projeto social, salário mínimo, 6 meses. Se ele provar que aprendeu humildade, aí o senhor reconsidera a situação dele. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, você quer que eu seja seu subordinado? Quero. E você vai chamar de senhora no ambiente de trabalho. Henrique bateu a mão na mesa rindo. Perfeito. Senhor Ricardo, aceita a proposta ou prefere meus advogados? Ricardo olhou para mim. Pela primeira vez em décadas, olhou para mim de verdade. Viu não a mãe que ele podia manipular, mas a mulher que eu sempre fui. Forte, decidida, cansada de ser pequena. Eu aceito. Ótimo, disse Henrique pegando um contrato já pronto. Assine aqui. Começa amanhã, 7 da manhã. Abrigo São Francisco. Dona Carmen vai te dizer o que fazer. Ricardo assinou com mão tremendo. Foi quando o celular dele tocou. Alto, estridente. Débora. Atenda, ordenou Henrique, no viva voz. Ricardo suava.
Apertou-o viva voz. Ricardo, cadê você? O banco ligou, vão tomar o carro. O cartão de crédito cortaram o limite. Minha mãe tá aqui me olhando com aquela cara de eu avisei. O que tá acontecendo? Débora, eu perdi o emprego. Silêncio do outro lado. Depois, como assim perdeu? Fui demitido. Demitido? Demitido? Ricardo, eu não casei com você para virar pobre. Se você perdeu o emprego, acabou. Tá me ouvindo? Acabou. Vou ligar pro advogado da minha mãe agora mesmo. Débora, espera. Esperar nada. E não me vem com história de recomeçar, de aprender, de crescer junto. Eu não sou sua mãe que aguenta tudo calada. Aliás, se aquela velha miserável, egoísta, folgada, fedendo a gordura tivesse dado o dinheiro, nada disso tinha acontecido. É culpa dela. Estendi a mão. Ricardo, resignado, me passou o telefone. Coloquei no meu ouvido. Débora, aqui é a velha miserável. Silêncio mortal. Escuta bem o que eu vou falar. Meu filho vai trabalhar para mim pelos próximos 6 meses. Salário mínimo. Se você quiser ir embora, pode ir. Mas se ficar, vai aprender a tratar a sogra com respeito. Porque agora, minha filha, quem segura as pontas aqui sou eu. Tenha um bom dia. Desliguei. Henrique estava sorrindo de orelha a orelha. Dona Carmen, a senhora é magnífica. Ricardo estava com as mãos na cabeça, quebrado, destruído, mas vivo. Amanhã, 7 da manhã, repeti. Não se atrase, e vem com roupa de trabalho, nada de terno. Os 6 meses. Não vou mentir, os primeiros dias foram terríveis. Ricardo chegava no abrigo de cara fechada, fazendo o corpo mole, reclamando de tudo. O primeiro dia foi o pior. Ele apareceu às 7 da manhã com cara de quem não tinha dormido. Terno e gravata. Ricardo, eu disse roupa de trabalho. Eu não tenho roupa de trabalho, só tenho roupa de escritório. Então vai ter que comprar. Enquanto isso, pede para o seu Antônio uma roupa emprestada. Ele usou uma calça velha e uma camiseta surrada do abrigo. Parecia um cachorro sem dono. Pegou a pá que ofereci como se fosse uma cobra venenosa. Isso é trabalho de peão, mãe. Eu sou gerente. Era gerente, corrigi. Agora é ajudante. Vai lá cavar a vala pro esgoto novo. Primeiro mês. O desmoronamento. Ricardo sofreu. Muito. As mãos criaram bolhas que estouraram e sangraram. As costas doíam tanto que ele mal conseguia levantar da cama. O orgulho doía ainda mais. Seu Geraldo, o pedreiro veterano que trabalhava na obra, não tinha pena. Ô doutor, ergue esse saco de cimento direito, senão vai cair tudo torto. Não me chama de doutor, Ricardo resmungou. Então para de ter chilique de doutor e trabalha. Foi no 10º dia que ele quis desistir. Chegou no abrigo chorando, literalmente. Lágrimas descendo, mãos tremendo. Mãe, eu não aguento. Por favor, eu vou ficar doente. Meu corpo não aguenta esse esforço. Seu corpo aguenta sim. Milhões de brasileiros fazem isso todo dia e aguentam. A diferença é que você não está acostumado. Mas eu não sou pedreiro, eu estudei, eu tenho diploma. E o seu Geraldo não? Ele tem diploma de técnico em edificações e trabalha nisso há 40 anos, com orgulho. Ricardo ficou quieto. Você quer desistir? Desiste. Mas sabe o que você vai encontrar lá fora? Nada. Sem emprego, sem referências, sem dinheiro, sem esposa. A Débora já entrou com divórcio. Você quer adicionar preso nessa lista? Ele enxugou as lágrimas. Não. Então volta para o trabalho. Foi também no primeiro mês que Débora foi embora de vez. Ricardo tinha ido ao apartamento, que estava prestes a ser retomado pelo banco, buscar umas roupas. Encontrou a casa vazia. Ela tinha levado tudo. Móveis, eletrodomésticos, até as panelas. Deixou um bilhete na geladeira vazia. Não casei para ser pobre. Boa sorte com sua mãezinha. Ele me mostrou o bilhete. Esperava que eu dissesse algo. Conforto, pena, raiva dela. Só disse, pelo menos agora você sabe o que ela era. Segundo mês. A quebra do orgulho. Foi quando Ricardo começou a mudar de verdade. Não porque quis, mas porque não tinha mais escolha. Teve que alugar um quartinho numa pensão. R$ 400 por mês. 8 metros quadrados, banheiro compartilhado,
ventilador velho, longe do apartamento de 120 metros com vista para o parque. Teve que aprender a cozinhar, arroz com ovo todo dia, às vezes nem ovo, só arroz com sal. Teve que pegar ônibus lotado às 5:30 da manhã para chegar ao abrigo às 7. Os mesmos ônibus que eu peguei a vida inteira. Uma manhã, o ônibus quebrou no meio do caminho. Ricardo teve que andar 3 quilômetros debaixo de sol para não se atrasar. Chegou suado, ofegante, com a camisa grudada nas costas. Seu Geraldo olhou para ele e riu. Ô moço, bem-vindo ao Brasil de verdade. Como assim? Isso aí que você viveu hoje? Milhões de pessoas vivem todo dia. Ônibus quebrado, patrão que não quer saber de desculpa, sol rachando a cuca. A diferença é que eles não têm caminhonete importada esperando na garagem para quando der vontade. Ricardo ficou quieto. Naquela noite, no quartinho da pensão, ele me ligou. Mãe, eu passei a vida inteira achando que era melhor que os outros, que merecia mais, que tinha direito a coisas que os outros não tinham. Hoje eu descobri que eu não sou especial. Sou só mais um. E sabe o que é pior? Isso deveria me deixar triste, mas me deixou aliviado. Por quê, filho? Porque ser especial é cansativo. Ser normal é libertador. Mas algo mudou quando ele parou de reclamar e começou a observar. Viu o seu Geraldo, 62 anos, ensinando o filho de 18 anos a profissão. Meu menino vai ser mestre de obras, vai ganhar bem, vai ter profissão digna. Viu a dona Geralda, ex-moradora do abrigo, agora voluntária, costurando roupas doadas para vender e reverter pro abrigo. A vida me tirou tudo, mas não tirou minhas mãos. Viu o Josué, ex-viciado, trabalhando mais duro que todo mundo, chegando primeiro e saindo último. Tenho que compensar os anos que desperdicei. Uma tarde, Ricardo sentou do meu lado na hora do almoço. Estávamos comendo a marmita que o abrigo fornecia. Arroz, feijão, carne moída, salada simples. Mãe, posso perguntar uma coisa? Pode. Como é que você aguentou? Todos aqueles anos, sozinha, trabalhando até não poder mais, eu sendo ingrato. Como é que você não desistiu? Olhei para ele. Tinha perdido uns 5 quilos, tinha cor de sol nas bochechas, as mãos calejadas. Parecia mais vivo do que nos últimos 10 anos. Porque eu nunca tive o luxo de desistir, Ricardo. Quando seu pai morreu e eu fiquei com você pequenininho e sem um centavo, eu podia ter desistido. Mas aí quem ia te criar? Então eu não desisti. Acordei no dia seguinte e fui vender marmita. Eu nunca te agradeci de verdade por isso. Não precisa agradecer, precisa aprender. Terceiro mês, o despertar. Foi quando vi a mudança nos olhos dele. Não era mais o homem quebrado, era um homem se reconstruindo. Ricardo começou a chegar mais cedo, antes das 7. Ficava até mais tarde. Aprendeu a rebocar parede, a assentar tijolo, a fazer argamassa no ponto certo. Mais importante, aprendeu os nomes. Não era mais aquela senhora ou aquele cara. Era Dona Geralda, a senhora precisa de ajuda com essas sacolas? Era Josué, deixa eu te ajudar a carregar essa tábua. Era Marianinha, cadê seu desenho novo? A pequena Mariana tinha se apegado a ele. Ela tinha 7 anos e desenhava casas o tempo todo. Um dia, trouxe um desenho novo. Era uma casa com jardim, janelas coloridas, uma família na frente. Tio Ricardo, quando eu crescer vou ser engenheira igual a Letícia. Vou fazer casa bonita para todo mundo que não tem casa. Ricardo olhou aquele desenho como se fosse um Picasso. Ficou com os olhos marejados. Sabe, Mariana, eu passei a vida construindo prédios para gente rica. Mas você vai fazer uma coisa muito mais importante. Vai construir lares. Foi nessa época que Letícia começou a aparecer. Primeiro tímida, desconfiada. Depois mais solta. Pai e filha trabalhavam lado a lado, pintando parede, plantando a horta. Conversavam. De verdade. Não aquela conversa superficial de como foi seu dia, mas conversa de alma. Sobre erros, sobre arrependimentos, sobre recomeços. Pai, eu fiquei com tanta raiva de você, Letícia disse um dia, alisando a tinta branca na parede. Você me fazia sentir que eu nunca era boa o suficiente se não tivesse carro do ano, roupa de marca, festa no lugar certo. Eu sei, e eu te peço perdão por isso. Mas sabe o que é engraçado?
Agora, vendo você aqui, sujo de tinta, suado, trabalhando de verdade, eu nunca senti tanto orgulho de você. Ricardo largou o rolo de pintura e abraçou a filha. Choraram ali, no meio da obra, dois adultos se reconciliando depois de anos de distância. Numa sexta-feira à noite, Letícia apareceu no abrigo de surpresa. Ricardo estava no fundo do terreno, sozinho, lixando uma porta velha que ia ser reaproveitada. Pai? Ele levantou a cabeça. Estava coberto de pó de madeira, com óculos de proteção tortos e a camiseta rasgada no ombro. Filha, o que você está fazendo aqui a essa hora? Vim te ver trabalhar. Ela sentou num banquinho ao lado dele. Posso ficar? Claro. Ficaram em silêncio por um tempo. Ricardo lixando, Letícia observando. Pai, eu nunca te vi tão presente. Antes você estava sempre no celular, sempre com pressa, sempre pensando no próximo compromisso. Agora você está aqui, inteiro. Ricardo parou de lixar. É porque antes eu estava fugindo, filha. Fugindo de mim mesmo. Quanto mais eu corria, mais eu me perdia. Agora que eu parei, me encontrei. Eu gosto desse pai novo. Eu também, filha. Eu também. Quarto mês. O propósito. A obra estava ficando bonita. Paredes pintadas de branco e amarelo. Telhado novo. Janelas que fechavam direito. Cozinha com fogão industrial. Geladeira grande. Pia de inox. Mas mais importante, estava ficando cheia de vida. O abrigo agora tinha capacidade para 80 pessoas. Mães solteiras, idosos, famílias inteiras. Gente que estava invisível para a sociedade, mas que ali tinha nome, tinha voz, tinha vez. E Ricardo estava vendo tudo isso acontecer com as próprias mãos. Teve um dia que chegou um rapaz novo, Marcos, 22 anos. Tinha sido expulso de casa quando assumiu que era gay. Vivia na rua há 3 meses. Estava magro, doente, sem esperança. Seu Antônio o recebeu, deu banho, roupa limpa, comida. O rapaz chorou na frente de todo mundo. Ricardo ficou vendo da porta. Depois veio até mim. Mãe, tem certeza que a gente não pode construir mais um quarto? Ter mais vagas? A verba acabou, filho. E se eu usar o que sobrou da venda do meu relógio, dá para comprar o material? Olhei para ele surpresa. Aquele relógio suíço era a última coisa de valor que ele tinha. Dá sim, mas você tem certeza? Absoluta. Aquele relógio só me dizia as horas. Esse quarto vai dar tempo de vida para o Marcos. Construímos o quarto. Ricardo, seu Geraldo, Josué e eu. Em 2 fins de semana estava pronto. Marcos foi o primeiro a dormir lá. Chorou de novo, mas dessa vez de alegria. Henrique apareceu numa visita surpresa naquela semana. Encontrou Ricardo no telhado, consertando uma goteira. Depois veio falar comigo na cozinha. Dona Carmen, preciso admitir uma coisa. O quê? Quando a senhora propôs essa punição para o seu filho, eu achei que ele ia desistir na primeira semana. Homens como ele, criados no conforto, acostumados a mandar, eles quebram fácil. E ele não quebrou, ele dobrou, como bambu na tempestade. Henrique olhou pela janela, vendo Ricardo descer do telhado e ir ajudar Dona Geralda a carregar umas caixas. A senhora sabia que isso ia acontecer? Não sabia. Esperava. Meu filho se perdeu, mas o menino que eu criei ainda estava lá dentro. Só precisava de alguém que acreditasse nele o suficiente para exigir o melhor. A senhora é uma mulher sábia, Dona Carmen. Sou uma mãe, Dr. Henrique. É a mesma coisa. Quinto mês. A reconstrução. Henrique Vasconcelos vinha visitar a obra toda sexta-feira. Sempre de terno, sempre elegante, mas sempre respeitoso. Cumprimentava todo mundo pelo nome, tomava café na caneca esmaltada igual todo mundo, sentava no chão da obra para conversar. Numa dessas visitas, ele chamou Ricardo para conversar em particular. Como você está? Cansado, com dor nas costas, com as mãos calejadas. Mas, bem, pela primeira vez em muito tempo, bem de verdade. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo importa. No escritório, eu podia sumir e ninguém ia sentir falta. Aqui, se eu falto um dia, tem tijolo que não assenta, tem parede que não pinta, tem gente que não come. Henrique assentiu. Você aprendeu. Aprendi.
do jeito mais difícil possível, mas aprendi. 6º mês, o novo homem. No último mês, Ricardo era outra pessoa. Tinha perdido 15 quilos do peso de escritório e ganho músculos de verdade. Tinha cor no rosto. Tinha luz nos olhos. Mais importante, tinha humildade. Quando via alguém precisando de ajuda, ajudava. Quando via injustiça, falava. Quando via sofrimento, chorava. No último dia antes da inauguração, ficamos só nós dois terminando uns detalhes. Era sexta-feira, 19h. Todo mundo tinha ido embora. Mãe, ele disse enquanto fixava a última placa na parede. Obrigado. Obrigado por quê? Por não desistir de mim. Quando eu merecia cadeia, você me deu uma chance. Quando eu merecia ser esquecido, você me lembrou quem eu era. Você é meu filho, Ricardo. Eu nunca ia desistir de você. Mas podia. Depois de tudo que eu fiz, você podia. Larguei a vassoura e fui até ele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Aquele rosto que eu vi crescer, que eu vi se perder, que eu vi se encontrar de novo. Mãe não desiste. Mãe não esquece. Mãe não abandona. Mesmo quando o filho vira um estranho, a mãe continua ali, esperando ele voltar para casa. E você voltou, meu filho. Você voltou. Choramos ali, abraçados no meio da obra pronta. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de recomeço. O dia da inauguração. Sábado, 15h. Exatamente 6 meses depois daquela festa que mudou tudo. O abrigo agora se chamava Centro Comunitário Sabor da Carmen. Placa bonita na entrada, feita pela própria Letícia, que tinha desenhado de graça como presente. Tinha gente pra caramba. 200 pessoas. Prefeito, vereadores, empresários. Henrique tinha trazido meia elite da cidade. Moradores do bairro, pessoal do abrigo. E lá na frente, no púlpito improvisado, eu. Há 6 meses, comecei. Eu achei que minha vida tinha acabado. Meu filho me disse que eu não era mais necessária, que minha comida cheirava a rosa, que minha casa era uma vergonha. Naquele dia, eu olhei para 60 cadeiras vazias e pensei, e agora, Carmen? Olhei para Ricardo, que estava no meio da plateia, limpando as lágrimas com o braço. Sobrou tudo, sobrou minha história, sobrou minhas mãos, sobrou minha fé de que gente boa ainda existe. E sobrou a certeza de que enquanto eu tiver panela no fogo e cadeira para oferecer, ninguém vai passar fome perto de mim. A plateia aplaudiu. Esse centro não é meu, é de vocês, de cada família que entrar aqui precisando de ajuda e sair com a barriga cheia e a dignidade intacta. Obrigada. Desci do palco. Henrique me esperava embaixo. Dona Carmen, seu período de teste como consultora acabou. A senhora superou todas as expectativas. Quero renovar seu contrato por mais 2 anos, com aumento de 40%. Aceito. Ele se virou para Ricardo. E você, senhor Ricardo? Seus 6 meses acabaram. Você devolveu todo o dinheiro. Trabalhou duro. Não reclamou. Mudou. Ricardo engoliu seco. Tenho uma vaga para você. Coordenador de projetos sociais. Salário bom, benefícios, escritório no prédio principal. De volta ao mundo corporativo. A outra opção é ficar aqui, no campo, com salário menor, mas fazendo diferença real. Você escolhe. Ricardo olhou para mim, depois para Letícia, que estava ao meu lado, depois para o centro comunitário que ele ajudou a construir tijolo por tijolo. Eu fico aqui. Henrique sorriu. Por quê? Porque no escritório eu era substituível. Aqui, eu sei que cada tijolo que eu coloco muda a vida de alguém. E pela primeira vez na minha vida, isso significa alguma coisa. Letícia abraçou o pai. Eu abracei os dois. 3 meses depois, a mesa cheia. Noite de sábado. Meu quintal. O mesmo quintal das 60 cadeiras vazias. Mas agora tinha uma mesa. Uma mesa grande, de madeira, que Ricardo construiu com as próprias mãos. 10 lugares. Sentados. Eu, cabeceira. Ricardo, mais magro, mais feliz, mais inteiro. Letícia, namorando um colega de trabalho, arquiteto de projetos sociais. Seu Antônio. Henrique Vasconcelos, agora vinha jantar todo sábado. Mariana e a mãe dela moravam num apartamento próprio agora, mas nunca esqueceram. Seu Joaquim da Feira. 2 vizinhos, no centro da mesa,
frango com quiabo, angu, farofa, os mesmos pratos daquela festa de 9 meses atrás. Mas agora tinha diferença. Ninguém ali me desprezava, ninguém fingia, ninguém estava por obrigação. Ricardo levantou o copo de suco de caju. Eu quero fazer um brinde. Antes de tudo isso, eu achava que sucesso era ter carro importado e comer em restaurante caro. Hoje eu sei que sucesso é isso aqui. Mesa cheia, comida de verdade e gente que te ama de verdade. Mãe. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar a pior punição e a melhor lição da minha vida. Obrigado por não me deixar ir preso. E obrigado por me ensinar que o cheiro de gordura é o cheiro de amor. Brindamos. Os copos bateram, e pela primeira vez em tanto tempo, meu peito estava quentinho. Letícia se levantou. Vó, posso falar uma coisa? Pode, minha filha. A empresa onde eu trabalho, a Dias e Associados, fechou um contrato com a Vasconcelos, e o Dr. Henrique pediu especificamente que eu ficasse responsável pelo projeto de revitalização do bairro antigo. Vó, vou trabalhar no mesmo projeto que a senhora. Lágrimas, muitas lágrimas, abraços ao redor da mesa. A noite foi entrando, a conversa foi fluindo, risadas, histórias, planos para o futuro. Quando todo mundo foi embora e eu fiquei sozinha recolhendo os pratos, Ricardo voltou. Tinha esquecido a chave do carro. Agora era um carro popular, comprado com o salário dele. Mãe. Oi, filho. Eu nunca pedi desculpas de verdade, pelo que eu disse, pelo que eu fiz, por ter te tratado como algo descartável. Me virei para ele. Ricardo, eu já te perdoei. Faz tempo. Eu sei, mas eu precisava falar. Porque eu passei a vida inteira com vergonha das minhas raízes, vergonha de você. E hoje, depois de tudo, eu sei que a única coisa na minha vida que sempre valeu a pena foi você. Abracei meu filho, não o gerente arrogante, não o homem quebrado do elevador, mas o menino que um dia fui, o menino que tinha se perdido, mas conseguiu voltar para casa. Vai, filho, a Letícia está esperando no carro. Ele foi. Eu terminei de lavar as louças. Apaguei as luzes, tranquei a porta, deitei na cama e olhei para o teto. Meu filho disse que não precisava mais de mim. 6 meses depois, ele descobriu que eu era a única pessoa de quem ele realmente precisava. As cadeiras vazias daquela noite me ensinaram uma coisa. Às vezes, Deus esvazia nossa mesa para mostrar quem merece sentar nela. E agora, olha só, não sobrou cadeira vazia, e nunca mais vai sobrar.